Hey guys, just a quick disclaimer that this is part 2 of a 2-part series on religion in Brazil. So if you have not listened to part 1, I recommend you doing so now. Without further ado, let's get on to the show. Uma coisa muito curiosa que você falou, que nunca sabia, é que os católicos pedem pro santo direito, né? Uhum. Eu, como protestante, isso parece bem ao contrário, né? Pedir alguma coisa para um santo e não para o Deus direito, não para o Jesus Cristo, né? Isso daí é o seguinte, você pede pela intercessão, que é uma palavra dificinha, é o seguinte, para que o santo leve a Deus, a Jesus Cristo, o seu pedido. Basicamente é isso. Embora o pessoal mais humilde peça para o santo mesmo. Inclusive tem um negócio aqui no Brasil que é muito engraçado. O sujeito vai tomar uma cachaça no bar, ele pede a cachaça num botequim, um bar assim mais pobre e tal, ele pega um pouquinho da pinga, deixa cair no chão e fala pro santo, e daí ele pega e toma o restante. E pode explicar pra gente o que é pinga? Pinga é cachaça, é um aguardente brasileiro feito de cana-de-açúcar e muito álcool, uma bebida bem popular. E... Você adora, né, pai? Não adoro, não. Eu não gosto, ele é muito forte. Eu acho muito forte. Eu bebo quase nada, então... Mas, enfim, você pede intercessão, você pede que o santo leve seu pedido até Deus. E a gente fala aqui muito ceticamente, muito... às vezes criticamente, mas a gente tem que entender o seguinte... Uma mãe que está pedindo pela vida de um filho, a gente tem que respeitar aquele pedido, aquele amor que ela dedica ao santo, que ela dedica a Deus. Parece de desespero, né? A gente tem que entender quantas aflições a humanidade passa e sem ter a quem recorrer, se recorre então a Deus, por intermédio de um santo ou não. Basicamente é isso. E então as velas nas igrejas, elas ardem, essa é outra palavra em português, as velas ardem. Ardem quer dizer queimam. Com 1000 pedidos e de tudo, emprego, doença, alguém na família que está numa situação muito difícil. Em Roma antiga, Roma clássica, descobriram um muro, não tem nada a ver com o catolicismo, aonde o pessoal de Roma, as pessoas que moravam em Roma, colocavam bilhetinhos para os deuses, né? Então era para os deuses romanos, e tinha lá a mesma coisa: cura meu filho, ajuda meu pai. Ou seja, o sentimento, independente da religião, de procurar alguma coisa para ajudar um filho doente, alguma coisa, é universal e independe da religião. Isso é uma coisa importante. É verdade. Eu acho super bonito. Isso é verdade. Muito importante para a cultura brasileira também. E até tem feriados para quase todos os santos, né? Hoje é feriado. Hoje é feriado. Para São Jorge. Sim. A igreja de São Jorge está lotada, as pessoas vão lá participar da missa, fazer seus pedidos, tem procissão, tem tudo. Exatamente. Tem um santo ou santa que eu esqueci, que é lá da Bahia, que o pessoal lava as escadas. Você sabe, pai? A lavagem das escadas não é para algum santo em particular, é para todos. Lavar pessoas de outra religião, espíritas, umbandistas, eles fazem a lavagem das escadarias das igrejas como prova de amor, como prova de carinho. Isso é até uma coisa importante. Os santos não é só da religião católica, né? Também são dos umbandistas, do espiritismo. Aí você entra numa coisa chamada sincretismo religioso, que é o seguinte: a pessoa que é da Umbanda, por exemplo, transforma... Que Umbanda é uma religião brasileira, né? Uma religião brasileira, vinda dos africanos. Ela transforma, entre aspas,
o santo e dão outro nome. Então, por exemplo, eu não tenho aqui agora a cultura para falar para vocês disso, mas eles misturam, eles pedem também para os santos católicos e também para as entidades exatamente. Da Umbanda, tipo Iemanjá, que é a rainha do mar. Que na verdade seria Nossa Senhora. Exatamente. Então, esse sincretismo, ou seja, essa mescla de religiões, isso daqui existe no Brasil bastante. Nós temos, inclusive, nossos primos de São Paulo que frequentam igreja, budismo e também uma sessão de espiritismo. Então, não existe muita... Graças a Deus é muito bom. Não existe muito fanatismo, fundamentalismo, né? Não, é super interessante. A coisa que eu vejo pessoalmente nos Estados Unidos hoje em dia, que está crescendo mais e mais fanatismo. Como é que fala isso? Fanatismo religioso, fundamentalismo. E no Brasil tem muito pouco. Uma coisa que eu sou muito orgulhosa do Brasil é que a gente não tem nenhum tipo de briga religiosa. Todos se respeitam, não é verdade, pai? Por exemplo, não, sim. Você anda no Leblon, que tem uma sinagoga radical, de judeus completamente radicais. Em frente tem um centro de estudos também de judeus que são completamente não radicais, é o oposto. E no meio de uma cidade completamente católica. Não tem uma... O fanatismo, né? O fanatismo, ele é um ponto fora da curva. O fanatismo é uma coisa que não é normal. Graças a Deus. Mas está ficando mais e mais na moda internacionalmente, né? Eu acho. A radicalização no mundo, principalmente da religião islâmica, é uma coisa preocupante. Motivo aí, todo mundo sabe, de atentados, etc. E isso aqui no Brasil não chegou ainda. Chega pela imprensa, vai acabar chegando, infelizmente, mas não da forma violenta como é na Europa ou nos Estados Unidos, né, que são sempre o alvo principal desses fanáticos. É a noção da liberdade que eles não conseguem entender. Mas isso daí é melhor ficar por aqui, senão alguém muito muçulmano... Mas eu não estou falando dos muçulmanos, eu estou falando dos radicais, de todas as religiões. E convenhamos, né, que tudo em exagero faz mal, né? Claro, exatamente. Então, vamos ficar com a mensagem de todas as religiões, que sempre é a mensagem de paz, né? Exatamente. A mensagem mais importante do mundo, na minha opinião, é aquilo que falou Cristo: amai-vos uns aos outros. É uma frase simples, mas que revolucionou o mundo. A gente faz exatamente ao contrário, mas o que deveria ser feito era isso. Isso aí acaba com todo tipo de preconceito, todo tipo de desamor, de ódio. Mas a gente está ficando muito espiritual aqui, a gente está fazendo quase um programa religioso, né? Não, eu acho isso ótimo e foi muito bonito. Pai, você dá uma aula, né? Você sabe disso. Você deu uma aula. Mas eu tenho mais uma pergunta para acabar. Pois não. Você acha que os santos, com o estado do política brasileira hoje em dia, que os santos estão recebendo muitos pedidos ultimamente? Então, eu vou dizer mais. Acabou de ter um português muito coloquial. Foi feita uma votação, foi realizada uma votação na Câmara a respeito do impeachment da presidente Dilma. E todos os deputados, ao votarem, eles são o espelho, que a gente queira ou não, são o espelho do povo brasileiro. Eles falaram muito em Deus, 90% em Deus. Mais. 99% disseram por Deus, e dava o voto, por Deus, pela minha família, por Deus pela minha família. Filhinha que está fazendo. Pela minha filha, pela minha professora, etc. Mas sempre tem Deus e família. Então, eu queria colocar um pouquinho de seriedade nisso. Foi um espetáculo horroroso, um circo quase. Mas eu li uma coisa interessante, onde uma pessoa, um pensador, falava o seguinte: que o povo brasileiro tem Deus
e na família, a única coisa que eles confiam, Deus, família, amigos. Porque eles não confiam em mais ninguém, na política, eles não confiam em leis, eles não confiam que essa erosão política no Brasil é uma coisa muito séria. Então, qualquer pesquisa que apareça é o seguinte: com quem que você conta? Com Deus, com a minha família. Então, esse circo que os deputados armaram, se você colocar isso numa lupa, você consegue ver alguma coisa por trás disso. Agora, ao chegar em casa, o chofer táxi, eu paguei o táxi e eu falei, até logo, obrigado. Ele falou, até logo, vai com Deus. Então, uma coisa tipo, a gente confia em Deus, a gente não confia em mais ninguém, porque destruíram a nossa confiança. Cai viaduto, cai não sei o quê. Mas isso é um papo para outro podcast, né? Para outra. A gente vai ter um podcast política também, mas eu acho importante. Não, mas eu acho que recente, né? aí pegou uma coisa que eu falei de Deus, né? As pessoas falam, vai com Deus, irmão, sem te conhecer. Porque na hora do perigo, na hora eles sabem que eles podem contar só com duas entidades: a família, os amigos e Deus. Basicamente é isso, eu acho. Basicamente. Tá certo. Tá certinho, então. Espero Obrigadão, que vocês Marco. tenham gostado. Não, eu aprendi muito. Isso para mim foi uma aula sobre a religião brasileira. Meu pai é o máximo. Eu espero que quem tenha escutado tenha gostado. A gente está aqui para bater um papo informal e acostumar vocês que querem aprender português com o som, a música da língua, né? Eu estou falando aqui de uma forma absolutamente informal, não estou escolhendo as palavras, estou falando como um brasileiro falaria mesmo. Então isso é muito importante para quem quer aprender a nossa língua. Bem-vindos sejam. Ótimo, muito obrigada, pai. Obrigado, Marco. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente, deixa comentário, tenta falar, conta alguma história, qualquer coisa a gente está aqui para ajudar vocês. Tá. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.